Então vamos lá, rapidamente, vou continuar da onde a gente parou na última aula. Então para isso eu vou criar uma pasta rapidinho aqui. Vou copiar os arquivos da aula anterior, do HTML que a gente gerou. Tá aqui os arquivos da aula anterior, a gente vai começar daqui em diante. Agora, uma coisa que eu quero dizer, se você não está vendo a extensão dos arquivos .html e .png, é simples. Basta vir aqui no menu Exibir, clicar em Opções, no modo de exibição e desmarcar essa opção, ocultar as extensões do tipo de arquivos conhecidos. Clica em Aplicar, dá OK, e aí você vai passar a ver. Na aula anterior, a gente viu que HTML é usado para exibir dados estruturadamente na tela. O CSS é uma camada que é adicionada ao topo do HTML, que é para adicionar estilos ao conteúdo sendo exibido. E o que são estilos? Os estilos são cores, tamanhos, posição e uma série de outras coisas que são relacionadas à exibição do conteúdo. Nessa aula eu vou usar o editor de texto Atom, porque ele faz uma coloração nos códigos e a gente consegue entender melhor o que está sendo codificado. Basta ir no menu arquivo aqui, Open Folder e escolher a nossa pasta, Aprenda CSS que criou, selecionar a pasta. E agora se eu clicar aqui no arquivo primeiro HTML, eu consigo ver o HTML todo que a gente gerou na última aula, só que dessa vez mais legível. Para começar com CSS eu vou adicionar uma cor de fundo num parágrafo. E para isso a gente escreve diretamente no HTML. Existe o atributo style e é o que a gente vai usar. Eu vou usar o comando background color, que define a cor de fundo do atributo que esse comando está sendo aplicado. Nesse caso o parágrafo. E eu vou dizer que a cor é verde. Green. Salvei. Vou abrir o arquivo no Chrome. Agora a gente consegue ver o parágrafo está verde. Um outro exemplo que eu posso usar é na imagem, vou adicionar uma borda. De novo, vou usar o atributo style e vou usar o comando border. O comando border recebe três atributos. O 1px nesse caso significa 1 pixel, que é a largura da borda. Solid significa que eu quero uma borda sólida, não uma borda com pontos ou não uma borda dupla, uma borda sólida. E red é que eu quero uma borda que seja vermelha. Salvei. Tá aqui a borda na imagem. Agora, a gente pode definir vários estilos de CSS utilizando o atributo style, mas não é o mais recomendado. A gente vai ver uma outra maneira de adicionar CSS a um arquivo HTML agora. Na seção header do HTML, a gente adiciona um elemento style. E a partir daqui, a gente começa a aumentar as possibilidades que o CSS tem. Por exemplo, agora eu posso adicionar estilo a todos os parágrafos da página de uma vez só. Para isso, eu digo qual é o elemento HTML que eu quero aplicar os estilos e assim eu aplico aquele elemento. Eu troquei a fonte padrão, quero exibir uma sans serif agora em todos os parágrafos da página e aumentei o tamanho da fonte para 20 pixels e eu troquei a cor para cinza. Agora salvei, a gente repara que os parágrafos ainda estão do jeito antigo e agora eu vou fazer um refresh. Todos os parágrafos da página mudaram. Essa é a maneira de se aplicar estilos a vários componentes da página de uma vez só. Uma outra maneira de se aplicar os estilos é usando classes. Para isso a gente usa o atributo no HTML chamado class. Nesse atributo class, a gente define qual classe a gente quer aplicar esse elemento. Nesse caso ainda não existe nenhuma classe, eu vou dar um nome aqui e depois vou criar essa classe no bloco de style que a gente tem lá no header do HTML. Eu vou chamar essa classe de example. Repare que para definir uma classe no bloco de estilo, a gente usa um ponto. E a gente define os estilos normalmente como a gente fez para tag, para o elemento P. Eu troquei a cor desse parágrafo para vermelha. Todo parágrafo que tiver a classe example vai ter a cor vermelha, red. E padding left, aqui, significa que um espaço na esquerda, no left, de 30 pixels. Se eu fizer o refresh, coisas que eu gosto. Repare que coisas que eu gosto é um parágrafo que não está começando no mesmo lugar onde os outros parágrafos começam, aqui no início da página. Tem um espaço maior e a cor está vermelha. Agora, eu posso aplicar uma coisa interessante da classe, é que ela pode ser aplicada a outros elementos que não são necessariamente do mesmo tipo. Por exemplo, eu vou aplicar esse list item aqui.
Ah lá, o list item também agora tem um espaço de 30 pixels na esquerda dele e a cor mudou para vermelho. Agora, uma terceira maneira de se aplicar estilo a um elemento no HTML é por identificação. Nesse caso, você aplica o estilo especificamente para esse elemento. E como a gente faz isso? Com o elemento ID. Eu adicionei ao nosso H1 o ID Title. Vamos usar um estilo para trocar como esse cara é exibido. No bloco de Style do nosso header, a gente vai declarar o ID. No CSS, a classe começa com ponto, o ID começa com hashtag. Agora eu troquei a cor do título para azul, blue, e eu adicionei uma borda embaixo do título. Uma borda que vai ser de 1 pixel e vai ser pontilhada e da cor preta. E assim a gente viu 4 maneiras de se adicionar CSS, estilos, ao HTML, no arquivo HTML. Mas é importante saber que adicionar CSS diretamente no arquivo HTML não é considerado uma boa prática. O que é considerado uma boa prática é criar um arquivo separado para o CSS e adicionar os estilos nesse arquivo ao invés. A gente vai fazer isso agora. Vou criar um arquivo para o CSS. E para dizer ao nosso arquivo HTML qual o arquivo CSS ele precisa ler para entender os estilos, a gente usa o elemento link rel, que é para explicar a relação desse arquivo com o nosso HTML, e a relação desse arquivo com o nosso HTML é stylesheet, e a gente usa o href que nem lá no elemento A que cria o link, lembra? E aqui a gente diz qual é o arquivo CSS que a gente quer usar. Agora a gente vai copiar esse estilo que a gente criou lá para o nosso arquivo. Reparem que eu não preciso colocar o bloco style de HTML lá. Aqui nesse arquivo a gente define só CSS e a gente pode deletar esse cara aqui, o style. E a gente pode deletar também esses estilos que a gente adicionou no HTML. Não é recomendado. O class é recomendado, a gente define só a classe e assim a gente não está exatamente adicionando nenhum estilo, a gente está dando uma classe a esse elemento. Então eu vou deixar o class aqui e vou deixar o ID também. Faça um refresh. O nosso estilo que foi aplicado diretamente ao HTML que eu tirei, removeu, então a gente perdeu a borda aqui na imagem, a gente perdeu a cor de fundo verde aqui, mas estava feio demais também, a gente não vai ligar muito para isso. O que eu vou fazer agora, eu vou criar 4 seções no nosso HTML para exibir o nosso conteúdo de forma mais agradável, que é cabeçalho, menu, conteúdo e rodapé. Eu vou usar a tag div para isso e depois vou usar o CSS para posicionar todos os elementos na página. Eu vou começar adicionando as 4 seções do nosso HTML. Pronto, adicionei os 4 divs e dei nomes às classes onde eu vou aplicar o CSS. Agora o que eu vou fazer, eu vou mover o conteúdo HTML que a gente tem para dentro dessas seções. Eu vou utilizar esse link no final da página, no nosso menu. E eu vou remover aquela linha horizontal. No nosso footer vai algumas informações de copyright. Agora o nosso HTML está mais estruturado. A gente tem uma seção header, a gente tem uma seção menu, a gente tem a seção content, a gente tem a seção footer, que é o rodapé. Eu salvei esse cara e vou carregar. Teoricamente não mudou nada. O nosso HTML ainda está visualmente do mesmo jeito. A gente adicionou as divisões, mas sem criar os estilos para as classes que a gente definiu, nada vai mudar realmente. Agora eu vou adicionar estilo às classes definidas para as 4 divisões. E assim ficou a definição de CSS para as 4 seções. Eu não vou explicar muito agora sobre cada um dos comandos que eu usei no CSS, e existem muitos outros comandos. Eu vou explicar um pouco melhor no PDF dessa aula. E essa foi a nossa aula de CSS, espero que vocês tenham aprendido. Lembra que na aula de HTML no final eu expliquei como ver o código-fonte de site que você visita? Então, existe uma maneira também para você ver como o CSS desse site foi criado. Eu vou entrar aqui no site do Docódigo, tá lá eu com o maior sorrisão. No Chrome, você consegue ver o conteúdo HTML e CSS da página se você clicar com o botão direito e escolher inspecionar.
Dessa maneira, você tem aqui nessa seção todo o HTML, e caso você selecione um item HTML aqui, o Chrome no lado esquerdo vai te mostrar qual elemento na página que você está selecionando. Ao mesmo tempo, aqui embaixo você tem a aba Styles, que vai mostrar todo o CSS aplicado a esse elemento que você selecionou. Uma coisa que a gente pode fazer, que nem a gente fez com a Globo.com, vou copiar esse cara, border radius. Eu sei que é ele nesse caso, mas se você que não sabe, é bom copiar tudo e descobrir por si próprio o que faz isso, o que não faz. E vou adicionar a borda arredondada a todos os nossos... Salvei, voltei lá. O rodapé tá arredondado, o menu, o header. Então foi isso. Agora espero que você visite bastante sites e inspecione que CSS eles estão usando para exibir o conteúdo do jeito que você vê. Não deixe de baixar o PDF dessa aula com muito mais informações sobre CSS, os comandos, o vocabulário em inglês e links para artigos e blog. Até a próxima.